Salve, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Gente, a nossa conversa tradicional aqui já, toda semana, o professor dá a honra da gente conversar, ter uma aula, na verdade, com ele, sobre a situação, digamos assim, de reorganização do mundo, como a gente conhecia, né, Trevisan? A Querido, expressão, obrigado por aceitar mais esse convite do canal. a expressão é muito boa, reorganizar, tentar entender a reorganização do mundo, porque ela está acontecendo, e como sempre acontece para os atores que estão no meio do processo, eles não percebem. Nós temos que mais ou menos notar que está acontecendo essa reorganização. Trevisan, eu estou acompanhando aqui esses sites internacionais da Al Jazeera, CNN e tal, e agora parece que tem aqui o Trump anunciando há poucos instantes aí uma trégua. Ele pretende estender o cessar-fogo por 3 semanas no que diz respeito à questão do Hezbollah com Israel no Líbano, que parece que ainda é o foco da grande tensão, porque no que diz respeito ao Irã de uma forma mais ampla, me parece que ele vai estender isso de forma indefinida, considerando que me parece sem muitas opções. Queria te ouvir, me parece que é aí que a gente está nessa questão da guerra, e eu queria te ouvir a respeito, querido. São duas coisas um pouco diferentes, elas são interligadas, mas elas são diferentes. E, na minha modesta opinião, eu acho que a questão do Líbano é uma questão mais tensa, mais difícil, né? Porque ela envolve conteúdos eleitorais em Israel, e hoje estou começando a pensar em termos de que há uma espécie de vontade nacional em torno disso, não é só em conteúdos eleitorais. O Irã é uma outra realidade, a gente precisaria falar um pouco disso, tem novidades bem pesadas em torno do aspecto econômico sobre o Irã, a gente precisaria comentar um pouquinho sobre isso, que eu acho que isso aí é um pouco o X da história, e eu acho que no caso do Irã, né, os componentes são de mais atenção. No caso do Líbano, o mundo inteiro presta atenção, porque conta no bolso do mundo inteiro, sem papo. Né? No caso do Líbano, a tragédia é maior, porque já morreu mais gente no Líbano do que no Irã. Parece incrível, mas isso é verdade. Né? Porque a situação é muito difícil, e ela é mais difícil de ser solucionada do que a do Irã. A do Irã é uma situação quase take for granted, como dizem os americanos. Né? É dado por preço, vai acontecer. Né? Ela vai acontecer. No Líbano, não. No Líbano, nós fazemos uma situação. E é isto que o Trump sinaliza. Né? O Trump sinaliza, e eu desconfio, que o Trump está sofrendo fortíssimas pressões, fortíssimas, dos árabes moderados, diferente do Irã. Né? Porque o Líbano é um país essencial, tão importante quanto Gaza, por causa do Hezbollah, evidentemente, mas não só, para que tenha algum futuro um outro Oriente Médio, seja ele qual for. Né? Aquele Oriente Médio dos acordos de Abraão, o Oriente Médio de 2 estados, parece que não é possível nenhum nem outro, né? Sonho de noite de verão para os dois lados, mas eu acho que eles dizem, olha, destruir o Líbano de novo custou 10 bilhões de dólares para reconstruir. Não lembra das guerras de 80, 90, 2006? 2006 para frente, os árabes moderados botaram dinheiro lá e reconstruíram o Líbano com a seguinte ideia. É um grande laboratório de como você faz para fazer os palestinos participarem de jogo político. É esta a ideia, é isso que está em jogo. Né? Os árabes moderados quiseram melhorar o Líbano o suficiente para que o Hezbollah se enquadrasse politicamente, formasse uma bandeira. Né? Israel não quer ouvir falar disso. Este é um ponto. Então, nós temos um ponto geopolítico que é esse. Nós temos um segundo ponto, que é geopolítico, evidentemente, mas ele é muito, 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 muito mais eleitoral. Né? 90% dos israelenses, né, hoje, as pesquisas são as mais variadas, nisso elas concordam totalmente. O jornal Haaretz teve a coragem de publicar isso em manchete. Né? Eu não leio hebraico, mas o Haaretz está para qualquer cristão ler em inglês. Está lá para você ver o fato. 90% da população israelense acha que a guerra é justa.
Eles não estão contra a guerra. É uma porcentagem pequena. Um apoio gigante, né, Trevisan? Gigante para a ideia de guerra. Aquela lógica que nós tínhamos de antes, duas estados, eles estão discutindo, eu acho que é aí que o bicho pega, eles estão discutindo se o Netanyahu é o general certo. É esse o ponto. Né? Nesse quadro, o Yair Lapid, que é o principal oponente, centro moderado, era um ator, era um homem de televisão, jornalista de televisão, se envolveu na política, mais moderado. Fez uma visita histórica para as tropas israelenses de ocupação no Líbano. O que isso quer dizer? Ele foi buscar voto na extrema-direita. É esse o ponto. É esse o desespero de Netanyahu. Netanyahu atacou o Líbano para tentar garantir o apoio da direita pesada israelense. Atenção, Netanyahu tinha 68 votos no Knesset, no parlamento israelense. Hoje, oficialmente, ele tem 61. Dizem que é 64, porque 7 votos de partidos muito radicalizados, inclusive o do ministro da Finança, saíram. Sinal forte de como esses... Porque não é só o MAGA que cobra da direita, viu? Não é só lá. Claro. Não é só lá, né? Cobra pesado da direita. Né? Então, quando você olha para esse quadro, né, o Yair Lapid foi lá cevar voto, caçar voto num território que não é dele. Né? Sinal de que estão à disposição. As pesquisas aqui, 2 jornais, Jerusalém Post e o Haaretz, mencionam, é de que o Netanyahu não alcançará mais do que 50 ou 53 votos, no máximo, no parlamento. Em outras palavras, vai perder a eleição, vai perder o mandato. Ele pode fazer uma composição. Já é na composição que está o 53. Há um forte... vamos dizer desta forma, uma forte sensação de Israel de que a guerra é necessária, tem que fazer, mas não desse jeito. Há um cansaço sobre o formato Netanyahu de fazer a guerra. Há muita penetração em Israel da reação do mundo norte-americano quanto a Netanyahu, o Netanyahu está fazendo uma guerra, vamos usar uma expressão que apareceu no New York Times, escandalosa demais. Mata muita gente. Bombardeia escola. Coisa que o israelense diz, olha, tem que fazer a guerra, mas não desse jeito. Tá. Porque nós vamos perdendo espaço na consciência americana. Isso é muito sério. O New York Times fez uma matéria fantástica sobre a mudança, é do Ross Douthat, sobre a mudança na mentalidade dos jovens universitários americanos que eram pró-Israel e hoje estão mais pró-Palestina. E são os mesmos jovens americanos, das melhores famílias, né? Isso é um sinal, né? Isso é um sinal importante que os atentos israelenses perceberam. Então, precisa mudar o jeito de quem faz. Isso não quer dizer que é para parar a guerra. Não entende alhos por bugalhos. Né? Então, é só o jeito. Nesse quadro é que a gente entende essa repentina ação do Trump de trazer para dentro da Casa Branca o Joseph Naum e o próprio Netanyahu. É um novo jeito dele tentar ajudar Netanyahu. Não nos enganemos sobre isso. César, ele quer ajudar o Netanyahu como ele já fez. Aquela história de que Israel foi chantageado por aquela coisa do Joe Kent, aquele camarada que era o chefe. Do Departamento contra Terrorismo, do Conselho de Segurança Nacional, que saiu atirando. E ele é magão, assim, não pense você que é nenhum progressista, não. E ele saiu... Ele era Proud Boy, supremacista branco, né, Trevisan? Exatamente. E ele saiu dizendo, o Irã não nos fez nada, nós entramos na guerra errada, essa guerra não é nossa. Quem pressionou o Trump a fazer a guerra foi Israel.
Veja bem, não é ninguém de esquerda, não é ninguém da Columbia University, é o cara da MAGA, o cara atenção. Né? Então, quando você olha para esse quadro, essa conversa no Líbano e essa nova tentativa do Trump de dizer vou fazer um cessar-fogo e vou segurar os bombardeios, né? Tem uma frase nisso que saiu hoje à tarde e tudo mais, né? Que é a seguinte: Trump, dizendo, eu vou ajudar o Líbano a conter o Hezbollah. Opa! De que jeito? Porque, né? Como vai conter o Hezbollah? Ele vai bombardear as bases de lançamento de foguetes do Hezbollah? Ninguém sabe nem onde estão. Se soubesse, Israel já teria destruído. Uhum. Né? Então, de algum modo, isso está penetrando fundo. Né? Os libaneses estão muito cansados dos bombardeios israelenses. Hoje morreu uma jornalista importante. Eu vi. Qual que é o nome dela, televisão? Eu tenho o nome dela aqui, sim. Eu tenho o nome dela aqui. Se me der um segundo, eu acho. Amal Khalil. Amal Khalil. Uma jornalista importante, uma mulher jovem. Ela morreu dentro do jornal. Né? Um troço bárbaro. Né? As bombas alcançaram, ninguém sabe se foi propósito ou não, mas alcançaram dentro do jornal e a jornalista, que é uma jornalista de televisão muito conhecida no Líbano, morreu. Né? E isso o próprio Joseph Aoun, que é o presidente, disse que precisa parar. E ele provavelmente será recebido na Casa Branca na semana que vem, junto com Netanyahu. Né? Ora, o Líbano é esse contexto. Né? É um contexto em que você precisa. Tem duas apostas. A primeira aposta, não destruir o Líbano de novo, porque o alvo da reconstrução era ensinar os palestinos a participar do jogo político, né, dentro do Líbano, acolher e participar, que não seria possível esmagar, são mais de 3 milhões, num país de 10. Então, quando você olha para isso, é evidente que é bem importante, isso tem a ver com o pensamento xiita, embora os xiitas não acolham diretamente os palestinos, eles não é assim, não é tão instantâneo assim. Não é o xiita do Irã, é uma outra realidade. Nesse contexto, quando nós olharmos para isso, é delicado, né? Mas, de certa forma, nós temos 2 jogos no Líbano importantes. A visão de um outro Líbano como uma espécie de ensaio geral para um outro Oriente Médio, que é isso que mais se jogava com todo o dinheiro, por isso se gastou 10 bilhões de dólares reconstruindo o Líbano da guerra de 2006. 2, né, que eu acho que é o mais importante, aí nesse caso, segurar Israel quando Netanyahu precisa dar uma de durão de que ele está expandindo as colônias no sul do Líbano, que ele está forçando, empurrando as tropas, que vai ser uma tropa de ocupação, tudo isso que é um alvo só, tentar captar voto na eleição de outubro. Né? Essa é a realidade libanesa. O Irã é um outro contexto e eu acho que ele mudou um pouco. Né? Vamos falar disso, então, mas eu queria te ouvir, tem um raciocínio teu que eu acho muito pertinente, que é o seguinte: desde o começo, você vem enfatizando que os Estados Unidos, e sobretudo com o trumpismo, com essa gente, o Kushner, o Witkoff, com toda essa gente e tal, eles tinham, e é mais amplo do que isso, mas que eles têm essa pretensão de transformar o Oriente Médio através de uma proximidade maior com as monarquias do Golfo, né? Os acordos de Abraão e tudo isso. Como é que você sente que esse objetivo se põe hoje, ainda é viável, com tudo o que aconteceu ao longo dos últimos meses? E como é que você vê esse objetivo mais amplo, estratégico, dos Estados Unidos e dos seus principais aliados, se é que ainda dá para refletir sobre essa lógica, considerando tudo que aconteceu aí? Mas queria te ouvir, queria te fazer essa provocação. Como é que você sente que esse objetivo que você apontava se encontra nesse momento? Olha, essa é a provocação que talvez seja a que mais a gente tem que sair para pensar. Por quê? Na prática, né, esse objetivo não mudou. Jared Kushner, que é o filho, o genro, e o Witkoff são investidores imobiliários.
Eles querem negócio. Lembra daquela IA sobre o que eles pretendiam fazer com Gaza? Um resort. Eles querem fazer isso. Eles querem transformar o Oriente Médio inteiro num enorme Dubai. Né? Então, numa única Dubai, bem grande, com aqueles prédios maravilhosos, tal, né? Tá bom, isso é o real. Eu acho que aí é que está a maior derrota de Trump. No fim dos acordos de Abraão. Porque os acordos de Abraão, eles só vão para frente se você, na prática, silenciar o Irã. Se você enfraquecer o Irã. Concorda comigo? Se você fez exatamente o contrário, se você saiu dali fortalecendo o Irã, o erro é gravíssimo. Você vai precisar colocar um agente novo no Oriente Médio, capaz de, até pode querer negócios e tudo mais, mas vai dizer, olha, temos que ouvir o Irã, nós vamos negociar com o Irã. Chama a China esse agente. Atenção, os países árabes moderados voltaram a prestar atenção em China. Estão fazendo visitas à China. Olha, o Xi Jinping está muito ocupado, viu? Você pode acreditar. Ele recebeu o cara do Vietnã, ele recebeu o Pedro Sanches, ele recebeu o embaixador alemão, ele recebeu metade da Ásia, foi fazer. Japão. Tá, a Sanai Takaishi veio com aquela história de que vai permitir a venda de armamentos. Isso é para ela não perder voto no parlamento, porque ela estava conversando com a China. Ninguém está parando de conversar com a China. Motivos óbvios. Todo mundo sabe para onde os ventos estão indo. Isso é real. Talvez, do ponto de vista estratégico, seja um dos maiores erros que nós vamos ver essa guerra do Irã. Do ponto de vista estratégico. Eu desconfio que o Kissinger está dando 5 voltas no túmulo. Não uma, 5. Né? Porque ele deve estar furioso. Será que vocês não conseguem perceber o óbvio? Se ninguém percebeu o óbvio lá, ele está querendo distribuir o livrinho dele lá, o Diplomacia, para ver se os caras se tocam. O que está aí? E isso também diz muito a respeito do nível de deterioração que a gente enfrentou em termos de moralidade mesmo, no sentido legítimo do termo, porque para usar o Henry Kissinger como uma referência a alguém que seria mais pragmático, e talvez porque tudo que ele fez na Indochina, tudo que ele fez durante aquele período bombardeando gente inocente. Tá? O golpe no Chile saiu da cabeça dele. Isso, e além então, assim. Entre outros. Mas você não pode negar que se tratava de um estrategista. Você não pode negar que o fim do comunismo, daqui a 10 séculos, quando você estudar o fim do comunismo, eles vão olhar e falar, tem um cara que separou a China da Rússia, né? Fez a China crescer e colocou um freio no mundo soviético. Né? Isso é indiscutível. 2, é indiscutível que ele é artífice de uma mudança geoestratégica na lógica do mundo. Não nos esqueçamos. Kissinger já era só um senhor de 99 anos. Xi Jinping, ele fez uma última visita à China, nunca isso aconteceu. Xi Jinping foi buscá-lo no aeroporto com tapete vermelho. Ele não era mais nada. Ele era só um senhor bem enfraquecido, de 99 anos. Foi a última viagem que fez. Por que o Xi Jinping fez isso? Né? Presta atenção. Alguma coisa tem aí. Né? O Kissinger era um estrategista interessante. Tudo isso, os pecados todos. Nunca nos esqueçamos. Aí a gente vai. Né? Aí sim, aí é coisa de professor. Nunca nos esqueçamos que o Henry Kissinger é da escola hiperrealista. Nunca nos esqueçamos. Ele, para quem gosta dessas coisas de escola de relações internacionais, ele é muito mais que os realistas. Né? Embora a tese dele de doutoramento sobre a Paz de Viena, sobre o Tratado de Viena, a grande reconstrução da Santa Aliança de 1821, é um primor.
É um primor. Aquilo é coisa inteligente do jogo de forças, analisando o jogo de forças. Né? Tá. É o doutorado dele. É dos anos 50. Então, quando você olha para isso, né, é isso que você perguntou. As universidades americanas têm vários Kissinger à disposição. Vários. Então, eu não ousaria, não tenho medo de dizer que talvez tenha uma centena deles à disposição. Muito bem formados, com a melhor visão de mundo. Ninguém perto da Casa Branca. Ninguém. Uhum. A capacidade de errar na Casa Branca é ao infinito. Gigantesca. Uhum. Gigantesca. Exatamente porque despreza a ciência. Uhum. Todos nós sabemos aquilo que as nossas avós nos ensinavam, né? Ignorância tem preço. Você paga o preço da ignorância. Isso é indiscutível. Então, você imaginar que o secretário de Defesa americano é um capitão da Guarda Nacional, o que é que o Peter Rexett estudou na vida? O que ele ofereceu? Uhum. E é de uma empáfia, né, Trevisan? Ele é de uma autossuficiência que ele se conduz durante as entrevistas que parece... Isso, fora um pequeno problema, um probleminha, né? Que o jornal Financial Times escancarou, né? Uma semana antes do início do ataque ao Irã, ele foi na BlackRock e tentou mudar toda a sua carteira de investimento pessoal, né, para empresas de defesa. Ninguém entendeu, as empresas de defesa estavam por embaixo. Ninguém entendeu. Né? E depois ele ameaçou processar o Financial Times porque ele comprou as ações. Isso é insider information, isso é evidente. Qualquer cristão sabe disso. Né? Então, ele fez... É esse tipo. Né? É aquilo que eu tenho, de certa forma, pensado muito. Não tem nenhum estrategista sênior na Casa Branca e sobram homens de negócio com dinheiro do Estado na Casa Branca. Não é homem de negócio, é homem de negócio com dinheiro do Estado, né? Que é o que acontece. Né? Então, de alguma forma, quando a gente olha para esse quadro, é um pouco... não há plano. Essas idas e vindas, é por isso que foi fácil para o Netanyahu levar o Trump para onde ele queria. Não tinha plano algum. Não tem estratégia. Isso não é um consenso na mídia americana de que não há estratégia. Tanto é assim, né, que exatamente ele permite que quem conduza as negociações não seja o primeiro PIB do mundo. Você percebeu que quem conduz as negociações são o Irã? Sabe como é que a gente diz isso no truco, Trevisan? Muita carta na mão de pato é um tento pro saco. Quer dizer o seguinte, que você tem muita força, mas você é estúpido, muito prepotente, muito arrogante, você se movimenta de uma maneira muito errática, o teu poder não se converte em resultado. Não se converte em resultado. É muito bem lembrado. É exatamente isso. Quando você olha para esse quadro, você observa, né, que há uma situação muito, mas muito cautelosa, porque os Estados Unidos não é que eles entraram numa guerra sem ter plano B. Desde o Clausewitz, né, desde o Moltke, qualquer general te avisa. Depois do primeiro tiro, o teu plano pode acabar, cara. Né? Se prepara, todo mundo sabe como é que uma guerra começa, ninguém sabe como ela termina. Isso está na Guerra dos Peloponesos, lá do Tucídides, presta atenção. Né? Então, de alguma forma, quando nós olhamos para esse quadro, essa ausência de planejamento se reflete num controle da situação mais por parte do Irã do que dele. A última do Trump, que eu tenho notado, né, e é muito curioso isso, né, a minha tia-avó, você lembrou do truco, eu lembrei da minha tia-avó. A minha tia-avó dizia que quem usa, cuida. Ela sabia o que falava. Né? Porque o Trump deu uma declaração dizendo que o Irã quer salvar a imagem dele mantendo o Hormuz fechado porque ele já perdeu a guerra. Como é que é? Quem que está usando? Quem que está precisando salvar a imagem? Porque o que aconteceu com
com o cessar-fogo foi: o Trump ofereceu um cessar-fogo, né? A China convenceu, todo mundo lembra. Na quinta-feira, o cessar-fogo foi na sexta da semana passada. Na quinta-feira, teve um telefonema do Wang Yi, que é o chanceler chinês, para o Aragashi, que é o chanceler iraniano. Libera Hormuz. Eles obedeceram. Eles abriram Hormuz. Em troca, o cessar-fogo que eles tinham negociado. Tudo isso no Paquistão, que de repente o Paquistão apareceu. O Paquistão não é Paquistão, o Paquistão é representante da China. Acorda! Né? O Paquistão é o grande entrave para a Índia. O Paquistão o freio que a China protege para segurar a Índia. Atenção, hein? A Índia cresce muito mais que a China. Há 20 anos. Se a gente fica espantado com a China, a gente precisaria olhar para a Índia. Né? Ano passado, por exemplo, a China cresceu perto de 5, a Índia cresceu 6,8. Teve ano aqui nessa última década que a Índia cresceu 9%, 10%, como na China da década passada. Então, quando você olha para isso, a Índia é rápido, né? Com projeto, tudo mais. Com muita tecnologia, tudo isso vigorando. Então, quando você olha para a Índia, né, a China usa o Paquistão para segurar a Índia. E usou o Paquistão, de repente o Paquistão apareceu como grande negociador. É China. Né? E a China fez com que o Irã segurasse. Os Estados Unidos prometeram para a China que iam segurar o cessar-fogo, ao mesmo tempo fecharam Hormuz para os navios iranianos. De que cessar-fogo você está falando? Você tomou um navio iraniano? Ainda teve a ousadia ou a ingenuidade de publicar o vídeo dos Marines descendo e abordando o navio. Isso é cessar-fogo. O que tira completamente dos Estados Unidos o controle, o troféu moral de que é o Irã que rompe o cessar-fogo, que não acha, não, peraí, quem não olha o que você está fazendo. Isso é indiscutível. Está crescendo cada vez mais, eu acho que isso é o que eu acho que valeria a gente comentar bastante. O isolamento dos Estados Unidos e a crise de credibilidade. Esse ponto... Outra visão, você acha que o Trump cai? Com eles porque a China tem força. Uhum. Você acha que o Trump cai? Porque, assim, a gente viu recentemente o Tucker Carlson, né, que é aquele jornalista tal, que era muito trumpista e tal, pulando fora. O próprio Joe Rogan ameaçou ali, depois foi convidado para a Casa Branca, estava lá com o Trump e tal. Mas várias figuras centrais do mundo MAGA meio que já talvez pensando para além do próprio Trump. Eles estão pensando no Papai Noel. Dezembro vem depois de novembro. Simples assim. Né? Eles estão olhando para frente. A probabilidade que o Trump caia, eu acho difícil. Né? Mas a probabilidade de um pato manco exemplar é enorme. Observe o que aconteceu com os Gandhi-Mandaris na Geórgia. De novo, ele perdeu. Ele não conseguiu impor. Né? Ele não conseguiu impor na Virgínia, perdeu também. Né? Califórnia perdeu. Né? Olha quanto ele está compensando os 5 deputados que ele vai criar com o Texas. Ele deu a ideia para os democratas estão indo em frente. Então, quando você olha para esse quadro, não há dúvida que as probabilidades são crescentes. Era por isso que eu queria falar de economia. Porque quando a gente olha para a realidade econômica, nós temos um problema muito, muito sério. Tem uma escola econômica, tem um instituto econômico que eu respeito muito, o Peterson, né? o Peterson Institute, né? O Peterson Institute. Eu respeito muito, eles são muito bons. E tem um analista lá que chama-se Joseph Gagnon, que é um analista muito importante. Ele fez uma frase que vale a pena para a gente prestar atenção. A inflação, se a guerra parar mais um tempo, ela pode até ceder no imediato, ela pode até diminuir, ela pode até desacelerar, mas ela não cede até o fim do ano, ela continua. Nós mexemos na fera, nós soltamos a fera. Os cálculos do FMI, é isso que eu acho que vale a pena a gente prestar atenção.
Os cálculos do FMI, eu estou com os números aqui. O índice deles para o FMI, ele saltou para a inflação norte-americana de 2,5 para 3,2 se o petróleo ficar na faixa dos $100. Dependendo do tempo que o petróleo ficar na faixa dos $100. Senão vai mais. Pior é a OCDE. A OCDE fazendo um cálculo de como o petróleo em torno de $95, ou seja, ele cede, foi aonde bateu quando apareceu o cessar-fogo na sexta-feira, lembra? É um sinal. A inflação nos Estados Unidos, neste ano aqui, saltam dos 2,8% que eles estavam prevendo para 4,2%. Mas o maior problema não é o que o Peterson alertou sobre a inflação cheia. Aí é papo de economista, mas é sério. Que é a inflação quando você olha o chamado núcleo da inflação, em que você tira alimento e energia. Essa inflação ela é muito mais persistente, muito mais difícil de tirar, que é quando os serviços sobem, tudo porque a gasolina subiu. Cai o petróleo, você segura, até o alimento pode voltar um pouquinho, mas isso não volta. Entendi. E é porque você mexeu com a fera, você soltou a fera. Isso vai exigir, que aliás foi o que o Tim Walsh, que é o novo indicado para a presidência do Banco Central americano, já avisou. Olha, eu não vou me comprometer com juro, não. Por que ele não vai se comprometer? Porque ele está olhando para os números. Ele pode ser qualquer coisa, menos um ingênuo com os números. Os números dos Estados Unidos são o mais grave. É aí que tem a ausência do estrategista. Será que ninguém foi capaz de olhar para o Trump e dizer: olha o que você está fazendo, cara? E não é fazendo com o outro, é fazendo com você. O Trump ganhou a eleição porque o Biden deixou a inflação chegar a 9% em 2022. Lembra disso? Foi por isso. Ele usou muito isso, aliás, para atacar o Biden. Muito. Você pode imaginar que não vai precisar nem atacar, né? Porque a gasolina nos Estados Unidos, pega o preço de abril, né? Nós estamos no 21, 22, pega o preço do 20, né? Lá eles fazem preço médio. O preço médio do barril, do galão de gasolina é $4,10. Em 28 de fevereiro, portanto, olha, março, abril, ele era R$2,90. É muito pior o diesel. O galão do diesel, que era R$3,50, foi para R$5,25. Todo mundo sabe que diesel e preço de comida têm correlação direta, né? Então, quando se olha para esse quadro, né, é evidente que o eleitor não vai chegar na urna feliz da vida. O bolso vai estar pesando. Desde que o mundo é mundo, quando você tem alta de preço, o governo incumbente, né? O incumbente paga o preço, desde que o mundo é mundo. Seja ele de esquerda, de direita, pensa no Orban. Né? Todos. Subiu o preço. Foi isso que a União Europeia fez. A União Europeia apenas tirou os subsídios e deixou a economia húngara subir de preço. Você viu o resultado na eleição, 2/3 de voto. A economia é implacável, meu cara. A economia é implacável. O que você faz hoje, paga amanhã. Isso não pode fazer o que você quiser. Então, é evidente, né, que o Trump cai. Pode até ser, numa medida, a 25ª emenda, tem várias pessoas falando disso, aquela emenda, é aquela emenda que se refere a um problema físico do presidente, ele perde a sanidade, ele cai e quebra as costas, uma situação, tem uma emenda nos Estados Unidos que prevê esse tipo de coisa. Isso. Nós temos 2 medos para uma saída do presidente Trump. O primeiro medo, real, efetivo, é você ter uma situação de mais tensão ainda. O segundo é o substituto. Cuidado,
O Trump é um camarada criado e posto no Queens, Nova York. O outro é de Ohio. O Vance. Meu Vance. O pessoal da Economist, César, é um pessoal que sempre olha o passo seguinte. Nessa última Economist, na Economist que chegou agora dos mitos, nessa última Economist tem um material sobre a justa hipocrisia, essa é a expressão, na Economist do Vance, que é assustador. Ele é um fanático religioso, fanático cristão, um fundamentalista cristão. Nós podemos estar trocando. Sabe aquela brincadeira que a gente faz? Você sai da frigideira e vai direto para o fogo? Eu acho que esse é um dos maiores freios a uma possível substituição de qualquer custo do Trump. Entendi. Porque isso pode ser uma situação muito. E esse é como diz a Economist, né, na primeira linha: cuidado. Porque o Trump não é capaz de escrever por conta própria um texto. O Vance é. Ele é formado em Harvard. Então ele pode ter planos complexos. Né? Então, ele estourou para o debate público com um livro, aliás, não foi? Se eu não me engano, ele escreveu exatamente isso, né? Que era exatamente sobre faças por você mesmo. É um livro do qual ele mostra como ele usou. Porque ele estudou, é bem interessante o livro, eu dei uma olhada no livro. O livro é bem interessante porque ele mostra como é que ele estudou o GI Bill, que é aquela possibilidade, quando você faz o exército nos Estados Unidos, vai para a guerra nos Estados Unidos, quando você volta, isso fez o mundo inteiro. A Segunda Guerra Mundial fez isso. Fez um monte de pobre para a universidade, porque o governo pagava a universidade. Foi o que aconteceu com o Vance. O Vance foi para o Iraque, lutou no Iraque, teve a ação militar no Iraque, quando voltou, solicitou ajuda e conseguiu estudar em Harvard. Embora seja bem... Não sabia disso, Trevisan, que doideira, cara. E o mais interessante disso é o que está no tal livro, né? Faça por você mesmo. Agora eu não me lembro o nome do livro, precisaria procurar aqui para achar. Mas a ideia é essa, né? E vendeu muito, muito. Né? Ele se fez uma campanha. É claro que teve a ver os financiadores do fundamentalismo cristão por trás dele e tudo mais. Mas o fato é que ele é diferente do Trump. Se você me perguntar qual deles é mais perigoso, eu vou te dizer que o mais jovem é mais perigoso. Né? Porque é a sentença da Economist. Isso é uma coisa que eu aprendi a prestar atenção na Economist. A sentença da Economist. Né? Ele sabe escrever um texto. Não é o Trump. O Trump não sabe, ele sabe. Né? Então, de algum modo, isso deixa um conteúdo muito, muito perigoso. Junta tudo. Né? Talvez a gente tenha o que é que se consegue ver. Né? Probabilidade alta do eleitor chegar na urna com o bolso vazio, e isso é ruim por incumbente, seja ele qual for. Né? 2, ninguém pensar em trocar, usar a 25ª emenda, porque a emenda pode sair pior do que o soneto. Perfeito. Então é uma situação, um jogo interessante. Nesse quadro inteiro, a tua pergunta de origem. Nós fomos para um monte de lugares e nós vamos para a pergunta de origem. E o Irã? Né? Eu acho que quem cuida do Irã é a China. A China está... Sabe aquela história, brincadeira nossa, antiga? Cozinha do galo? A China está cozinhando do galo. Está deixando os Estados Unidos se desgastarem. Ninguém apoia os Estados Unidos. Nem Japão, nem Austrália, nem União Europeia. O Reino Unido, muitas vezes, né? Que é assim, hoje nós ficamos vendo, falando que o Kissinger dava volta, eu fico pensando, enquanto o Churchill e o Roosevelt dão volta, os dois devem estar desesperados. O que vocês fizeram? Com Londres e Washington. O que vocês fizeram? Conseguiram se azedar com todo mundo, literalmente. Todo mundo. O Macron desafia, né, a França, a Alemanha. Né?
Então, se olha para esse quadro, é evidente que há uma situação complexa, né? A Alemanha está hoje, a Europa está hoje mais preocupada com o que dá para salvar da Ucrânia do que com o Irã. Está fazendo um empréstimo hoje de 106 bilhões de euros para que a Ucrânia compre armamento europeu para que eles fabriquem e justifiquem a fabricação. Está dando dinheiro para a Ucrânia se endividar e tentar segurar os russos. Por quê? É bom a gente prestar atenção nisso. Nós estamos preocupados com o Irã. Todas as atenções estão no Irã. Todos os repórteres estão no Irã. Ninguém consegue observar que todos os dias as tropas russas avançam mais alguns quilômetros no Donbas. Todos os dias. Então, né, como é que vai ser assim, esse sem entrar para negociar? Depois do Irã tem Ucrânia. O que você vai fazer? Né? Então, é de alguma forma bem difícil, né, você imaginar que nós teremos um segundo período do governo Trump que seja pelo menos equilibrado. Né? Mas nós podemos imaginar que ele vai ter as asas cortadas pelo Congresso. Aí é um quadro novo, né? Porque vai ser, também é outro problema, que vão soltar-se todas as ambições sobre quem será o candidato dos dois lados. Quem é que vai tentar pegar a herança maga sem Trump e quem é que vai querer falar desse outro mundo que aparece no mundo democrático. Justíssimo, querido professor, obrigado de novo, gente, tá? Porque daí o povo fica bravo comigo que, mas você termina muito rápido, não. Gente, a gente combinou aqui meia hora, 40 minutos, é que eu vou ouvir no Trevisan, ficaria horas. Mas, querido, obrigado, vai descansar, um beijo grande. Olha, eu é que agradeço o convite e a excelente conversa, César. Você sabe disso, a gente consegue. A cachola faz até funcionar um pouquinho melhor. Muito obrigado, meu caro. Um abraço, meus amigos. Um abraço a todos. Boa noite. Valeu, professor. Um abração. Tchau, tchau, gente. Vocês também. Boa noite. Beijo. Fiquem bem. Até a próxima. Tamo junto. Tchau, tchau.